A paz do Senhor, meus queridos, um ótimo dia para você, que Deus te abençoe poderosamente. Aqui quem fala é o César e começa agora mais uma palavra de vida. Deus tem uma palavra para você. Deus tem uma palavra para a tua vida no dia de hoje. Eu tenho certeza, se você ficar aí até o final, Deus vai trazer a resposta para as suas dúvidas. Amém, meu querido? Meus queridos, um ótimo sábado para você, né? Que dia maravilhoso, o dia do Senhor, né? E nós queremos, a palavra de Deus vem nos trazer hoje, no livro de João, no capítulo 5, se você tiver uma Bíblia e você quiser acompanhar, Evangelho de João, capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 8. Diz assim o texto da palavra de Deus. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus foi para Jerusalém. Existe ali junto ao portão das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pórticos. Nesses jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que a água se movesse por um anjo, porque este anjo descia de tempos em tempos agitando a água, e a primeira pessoa que entrasse na água ficaria curada de qualquer tipo de doença. Muito bem. Estava ali um homem enfermo que havia 38 anos. Guarde esse número, 38 anos. E Jesus, vendo deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou a ele: você quer ser curado? E o enfermo respondeu: Senhor, não tem ninguém que me ponha na água quando ela se agita. Quando tento, outro enfermo entra no lugar e chega antes de mim. Então Jesus disse: levanta, pega o seu leito e anda. E diz o texto da palavra de Deus que imediatamente ele foi curado. Que maravilha! Quem é esse Jesus maravilhoso? Meus queridos, eu quero meditar nessa palavra com você, trazendo para os dias atuais, né? Nós vemos aqui que ali Jesus, ali em Jerusalém, havia aquele tanque, era como se fosse um poço de água, né? Haviam vários poços de água, onde as ovelhas vinham para beber a água ali naquele poço, né? Muito bem. Só que em um desses poços ali, o que acontecia? Ficava uma multidão de enfermos ali, e existia, de tempos em tempos, um anjo que vinha ali e balançava as águas, agitava as águas, para as pessoas serem curadas. Muito bem. Então, o que é a multidão de enfermos? Sabe, meus queridos, essa palavra aqui, a multidão de enfermos, se nós trouxermos para os dias de hoje, quantas pessoas, ou grande parte da humanidade, está enferma de alguma coisa, não é verdade? Não simplesmente enfermo de doenças carnais, não, cegueira, paralisia, mas doentes mentais, né? Doentes mentais, que eu digo assim, são pessoas que estão realmente sofrendo muitos e muitos anos com as suas aflições, com seus pensamentos, com seus conflitos internos, estão há muitos e muitos anos tendo essa paralisia mental, né? E o que isso tem acarretado? São pessoas que ficam a vida inteira aprisionadas, né? Presas, enfermas mentalmente. Queridos, e é isso que grande parte hoje nós vemos nas pessoas
doentes, espiritualmente falando. Quantas pessoas estão aprisionadas nos dias de hoje, multidões e multidões aprisionadas, fazendo, né, tentando fazer alguns benzimentos, né, procurando alguns tipos de benzimentos, procurando alguns tipos de coisas assim, né, superstições, né, tentando se livrar daquele conceito, e estão enfermos, ficam enfermos, cada vez mais enfermos, ou seja, reclamando, murmurando, ou seja, fica naquele ciclo mental e a pessoa não consegue se libertar. A maioria das pessoas nos dias atuais sofrem por enfermidades espirituais e enfermidades mentais, não os deixa caminhar. Você encontra as pessoas desesperançadas nas igrejas, você encontra as pessoas muitas vezes bloqueadas mentalmente nas igrejas, porque elas estão presas num conceito, numa religiosidade, que elas acreditam que seja daquela forma, só que a cura ou só que a necessidade delas vai ser realizada. Ou seja, tem conceitos humanos. Quantas pessoas religiosas fazem procissões, fazem promessas, fazem vários tipos de coisa para alcançar a sua bênção, não é verdade? Você conhece muitas pessoas assim, e ficam vários e vários anos ali e não conseguem nada. Ela vai passando o tempo, na verdade a pessoa vai até piorando, não é verdade? Ela vai piorando, porque ela está presa num conceito, ela está presa num ritual litúrgico, ela está presa em algo que só ela acha que só daquela forma vai conseguir alcançar sua bênção. Muito bem. Quando Jesus chega naquele tanque, ele encontra uma situação mais ou menos parecida com isso, né? Uma multidão de pessoas ali esperando que a água fosse tocada, que a água fosse agitada por um anjo, para que elas alcançassem a sua bênção. Mas era uma multidão, diz o texto da palavra de Deus. A multidão que vejo, meus queridos, eu acredito que seja em torno aí de quase aí 300 pessoas, né? Ou até um pouco menos, 200, 300 pessoas ali, né? Você imagina ali as pessoas ali, que a gente, como o texto diz ali, tinha aquele homem ali com 38 anos ali parado, jogado ali. Por que as pessoas, muitas vezes, as pessoas eram levadas até para aquele lugar ali e eram abandonadas até pelas suas famílias? Você sabia disso? Quantas e quantas pessoas sendo abandonadas hoje também, né? Não só pelas nossas famílias, não só pelas suas famílias, mas por amigos, ou pessoas abandonam porque acreditam que essa pessoa já não tem mais o que produzir, essa pessoa já está presa nas drogas. Quantos nós vemos aí pelas ruas, não é verdade, meus queridos? Quantas pessoas jogadas, né? Jogadas, e a família fala ali, eu desisto, eu abro mão, né? Eu abro mão. Mas saiba de uma coisa, que Jesus nunca vai abrir mão da sua vida, aleluia. Jesus nunca vai abrir mão de você, porque ele sabe o preço que ele pagou lá naquele Calvário, aquele sangue vertido na cruz. Ele nunca vai abrir mão da sua vida. Fique certo disso. Quando o homem te jogou na lama, quando o homem te desesperançou, quando o homem já te condenou, Jesus diz para você hoje: eu te levanto, eu sou a solução para a sua vida, diz o Senhor para você. Meu querido, é maravilhoso o que Jesus fez para aquele homem. E quando Jesus olha aquele homem enfermo deitado ali, porque o judeu, quando a pessoa nasce enferma ou tem algum problema de cegueira, algo paralítico, naquela época, né, eu digo naquela época, o que ele estava em pecado, né? Isso era uma maldição que a família levava, e as pessoas eram sendo abandonadas pelas ruas, pelas praças, eram sendo abandonadas. As famílias levavam e deixavam lá para não ter a maldição, porque achava que aquela pessoa estava em pecado, e na verdade a pessoa não estava, ela nasceu com aquele problema, mas ele achava que era uma maldição que tinha o povo judeu dessa forma, naquela época, tá, meus queridos? E quando Jesus chega
quando Jesus chega, ele olha aquela situação ali, ele encontra aquele homem, ele fala assim, eu acho que Jesus para ali e pergunta assim, pensa assim: por que procuram soluções? Por que estão presos assim dessa forma? Por que estão sofrendo tanto assim? Será que eles não entendem? Será que eles não compreendem que eu sou a solução dos problemas dele? Eu acho que Jesus, olhando ali aquela cena, aquela multidão enferma, aquelas pessoas até gemendo, aquele local cheirando mal, Jesus falou assim: eu não criei o homem para isso. Eu não criei o homem para ficar sofrendo. Eu criei o homem para ter vida comigo e vida em abundância. Porque eles teimam em fazer dessa forma, em continuar sofrendo. Porque que eles teimam em ser resistente com a religiosidade. Porque que eles teimam e não vê que eu vim para salvá-los. Porque que eles não acreditam em mim? Eu acho que Jesus olhou ali, ele fez essa reflexão, sabe, meus queridos? Aí ele olha aquele homem lá, ele já sabia da história daquele homem enfermo ali, e ele olha para aquele homem ali e fala assim: você quer ser curado? E aquele homem ali olha para Jesus e não o reconhece. E ele diz ali para Jesus: Jesus, eu estou aqui esperando há 38 anos essa água que se mexa, né? Há 38 anos eu estou esperando que ela se mova para eu poder tentar entrar nessa água, para eu poder ficar curado. Mas quando a água é movida, alguém entra ali e recebe a cura no meu lugar. E Jesus falou na mesma hora para ele: levanta, pega o teu leito e anda. E na mesma hora, meus queridos, aquele homem foi curado. Sabe o que Jesus está dizendo para você hoje? Eu não sei no que você está preso. Eu não sei o que o homem colocou na sua vida, ou que palavras foram ditas para você, ou aonde você está preso. Talvez você está preso e falou: César, né, eu tenho um problema amoroso, eu não consigo me firmar, eu não consigo encontrar um companheiro, uma companheira, eu não consigo. César, eu tenho um problema de perdão, eu tenho um problema, isso me incomoda, eu carrego por longos e longos anos na minha vida. César, eu tenho algo assim, um problema físico, né, que eu peço há anos e anos e anos e a coisa não atende. Jesus está dizendo para você: você quer ser curado, você quer ser curada, você tem que primeiro se entregar a Jesus. Eu quero lembrar para você de uma história de um homem aqui, o rei Ezequias. 2 Reis, depois você lê com o tempo. 2 Reis, capítulo 20. Esse rei Ezequias foi um grande rei em Jerusalém, Israel. E esse rei, em certa vez, ele ficou enfermo. Esse rei. E esse rei caiu doente na cama. E o profeta Isaías, mandado pelo Senhor, vai lá. E o rei Ezequias, deitado ali, enfermo, imaginando, falou: olha, Deus veio aqui para me mandar cura, né? Muito bem. Quando ele chega lá, sabe o que Isaías fala para ele? Da parte de Deus, fala assim: olha, põe a tua casa em ordem, que dessa cama você não vai mais levantar. E pega, vira as costas e vai embora. E aí, meu querido, e aí, minha querida, o que fazer nessa hora? Né? A sentença já foi dada. Mas tinha algo que Ezequias tinha. Esse homem tinha crédito com Deus. Guarde essa palavra: crédito com Deus. Crédito com Deus. Os 3 últimos reis antes de Ezequias, né, os maiores reis de Israel, Saul, o rei Davi, o rei Salomão, foram reis que escutaram a vontade de Deus. Foram reis que tiveram muita intimidade com Deus. Erraram, pecaram, fizeram várias barbaridades, mas Deus sempre estava no reinado deles, governado muitos e muitos anos ali em Israel. E depois de Salomão, a partir de Roboão, começaram a fazer o que era mal. Os reis começaram a fazer o que era mal e desprezível aos olhos de Deus. Foram levantar os altares com balaíns, profanar a casa de Deus, realmente destruíram, né, a integridade de Deus. Ou seja, o povo começou a casar com outros povos, com povos de deuses pagãos. Ou seja,
saíram totalmente fora da vontade de Deus, fizeram o que era mal aos olhos de Deus. Tanto é que até os sacerdotes, né? Até os sacerdotes que eram mortos ali dos templos, as pessoas que estavam cultuando os ossos daqueles mortos, as barbaridades que estavam fazendo. Muito bem, o rei Acás era pai de Ezequias. O rei Acás era pai de Ezequias. Tanto é que você já ouviu, deve ter ouvido falar do relógio de Acás. O relógio de Acás, imagina, meu querido, uma pirâmide com escadas, né? E ele fez o relógio do sol, né? Chamado relógio de Acás. Ou seja, cada degrau daquele relógio, de um lado, o sol batia em determinado horário do dia, fazia uma sombra naquele relógio, era 1 grau, e determinava um horário do dia. Então, conforme o sol virava, a sombra batia naqueles degraus e marcava um sol, ou marcava um horário do dia. Muito bem. O que aconteceu? O rei Acás, que era pai de Ezequias, fez o que era mal aos olhos de Deus. Quando Ezequias assume o reinado, ele promete para si mesmo, junto com o profeta Isaías ali, restaurar a casa de Deus, restaurar o templo de Deus. Queridos, quando ele restaura a casa de Deus, ele começa a colocar a casa de Deus em ordem. Ele tira todos os balaíns de dentro da casa de Deus, ele tira tudo que profanava o templo de Deus. Aquilo que realmente era mal aos olhos de Deus, o rei Ezequias começou a colocar em ordem a casa do Senhor. Ele restaurou toda a ordem, ou seja, ele fez ao contrário dos antigos reis que profanavam a casa de Deus. Ele colocou em ordem a casa do Senhor. Muito bem, quando ele recebe ali, ele vira ali, o profeta Isaías chega para Ezequias e fala: coloca a tua casa em ordem, porque desse leito você vai morrer. Você vai morrer. Ezequias na mesma hora, imagina Ezequias na mesma hora virando para a parede, virando ali o seu corpo para a parede e falando assim: Senhor, o Senhor lembra que os meus pais, que os antigos antecessores do reinado, os antigos reis, fizeram o que era mal aos teus olhos? Pai, lembra que eu fiz o que era correto a ti, Pai. Lembra que eu coloquei a tua casa em ordem. Lembra que eu tirei toda a profanação da sua casa, meu Pai. Senhor, lembra disso, meu Deus. Senhor, lembra disso. Eu acredito que na mesma hora Deus olhou assim, talvez ele colocou a mão na cabeça, né? Eu imagino, né? Pelos olhos da fé, ele coloca a mão na cabeça e falou assim: realmente esse homem tem crédito comigo. Ele fez o que era reto aos meus olhos, ele fez conforme a minha vontade, ele colocou os meus altares de pé, ele restaurou a glória da minha casa. E sabe o que aconteceu, meus queridos? Quando o profeta está saindo do palácio, Deus visita o profeta na mesma hora, diz o texto da palavra de Deus em 2 Reis, capítulo 20. E ele diz assim: profeta Isaías, volta lá na casa, lá no palácio, e fala com Ezequias que eu pararei o sol, eu voltarei o sol 10 graus no relógio de Acás. Diga para Ezequias que eu darei mais anos de vida para ele, que eu ouvi o seu clamor e vi que ele é reto segundo a minha vontade. Meus queridos, o que é a intimidade com Deus? O que é ser reto aos olhos de Deus? As pessoas procuram bens materiais, as pessoas procuram ganância, procuram ouros dessa terra, né? Querem mais pilhagem, estão se esquecendo que elas não sabem o dia de amanhã, elas não sabem se vão viver, sabe, meu querido? Só que o que eu aprendo dessa palavra de Ezequias, aqui desse exemplo de Ezequias, é a intimidade que ele tinha com Deus. A intimidade que ele tinha com Deus, ele tinha crédito com Deus. Às vezes nós culpamos a Deus: Senhor, não faz isso, o Senhor não escuta a minha oração, o Senhor vai deixar o meu filho morrer, o Senhor vai deixar o fulano de tal morrer. Por que o Senhor está fazendo isso? Porque você não tem crédito com Deus. Deus não te conhece. É duro te falar isso, mas é verdade, meu querido. Você precisa ter crédito como o rei Ezequias tinha. Você tem, nas nossas orações, o que você apresenta para Deus.
O que eu apresento para Deus? O que eu tenho apresentado no altar de Deus, que eu tenho feito para a obra dele, para a vontade dele? Será que ele tem agradado com as minhas atitudes? Ou eu simplesmente acho que Deus é um senhor de favor? Muitas pessoas pensam que Deus é um senhor de favor. Muitas pessoas acham que só, olha, eu vou queimar uma vela aqui, eu vou fazer isso aqui, Deus vai me atender. Deus não é homem, não é garoto de recado. Ele quer uma intimidade com ele. Era aquilo, voltando lá no texto, lá em João capítulo 5, era isso. Jesus olhava assim, olha, por que essas pessoas estão procurando favores, estão aí morrendo, e muitas pessoas hoje estão morrendo aí nas ruas, nas praças, porque não querem aceitar Deus, não querem ter intimidade com Ele. Tem como entender um negócio desse, meu querido, minha querida? Tem como que Deus pode nos ajudar? Ele é misericordioso, sim. Graças a Deus, porque Ele é misericordioso, porque Ele apaga as nossas transgressões. Ele apaga o nosso passado. Ele perdoa se nós nos voltarmos a Ele com todo o coração e com toda a força do nosso coração e da nossa alma. Ele é Senhor. Ele é soberano sobre toda a terra. Não adianta a vida, não. Você não é só de a palavra. Deus fala, quando Jesus é tentado lá no deserto, ele fala para o diabo assim, ó. O diabo fala para ele assim, eu te dou todo o ouro, te dou toda a prata se você me servir, te dou toda a riqueza da terra. Sabe o que Jesus fala para o diabo lá no pináculo do templo? Ele fala assim, olha, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Toda a palavra que sai da boca de Deus. As pessoas estão muito vazias, as pessoas estão muito superficiais nessa terra, meu querido e minha querida. As pessoas estão procurando religiosidade, só religiosidade. Meu querido, Deus não é assim. Deus não se coloca dentro de uma caixa. Você não vai colocar. Deus é muito, muito além do que eu imagino, que você imagina. O Senhor está dizendo para nós hoje, volte-se a mim, eu me voltarei a vós, diz o Senhor. Você quer que a sua vida seja em abundância? Você quer que realmente ter experiências maravilhosas com Deus? Volte-se a Ele de todo o teu coração, de toda a tua alma. Volte-se a Ele, tenha uma intimidade com Ele. Siga o exemplo do rei Ezequias. Crédito com Deus. Porque no momento que ele mais precisou, o Senhor não virou as costas, porque ele tinha crédito com Deus. O Senhor parou e falou assim, realmente esse homem tem crédito comigo. Você sabe o que curou? Ezequias, era muito provável que ele tinha uma úlcera, ou ele tinha um tumor no estômago. E ali o profeta Isaías fala para ele, falou, faça uma pasta de figo, coma, coloque lá na ferida, no local, e sarará a ferida. E foi na mesma hora, uma pasta de figo, ele foi curado. Meu querido, minha querida, o Senhor nesta manhã está nos alertando a termos mais intimidade com Ele, ou seja, a ter crédito com Ele. Faça a obra de Deus, vá para a casa de Deus, busque ao Senhor de todo o teu coração e de toda a tua alma, deixe Ele ensinar para você as maravilhas, aquilo que Ele tem de melhor, deixe Ele, coma o melhor de Deus, coma o melhor de Deus. Ele tem muitas coisas além do que você imagina. O homem, ele é racional, só que Deus, ele conhece o caminho do vento, o caminho. Certa vez Jó, ele estava questionando a Deus por que ele estava com toda aquela enfermidade, com toda aquela ferida, com todas aquelas coisas. E aí Deus o visita. Você pode ler isso. Jó capítulo 38, 39, você vai ver o que Deus fala para Jó. Né? Ele passa 6 meses de aflição ali, né? Que eu acho que nem eu, nem você, nem ninguém ia suportar o que Jó suportou. Jó suportou muitas coisas, né? E no momento que ele já não estava aguentando mais, Deus vem em visita e fala com ele. E fala para ele assim, Jó, você conhece o caminho do vento? Você sabe o nome das estrelas que estão no céu? Eu chamo cada estrela pelo seu nome. Então, não duvide. Deus estava falando para ele, não duvide do que eu posso fazer na sua vida. E sabe o que aconteceu no final disso? Deus restaurou a sorte de Jó em dobro. É assim que Deus faz.
A gente imagina que a nossa vida vai ser, eu vou, me formo, faço isso, as coisas vão acontecer por elas mesmas, não vão acontecer se Deus não tiver no caminho. O que eu quero dizer para você da parte de Deus é o seguinte: busque a Deus e entenda o que Deus tem para a sua vida. Fala para Ele: Senhor, eu quero fazer a Tua vontade, mas eu quero seguir conforme a Tua vontade, Pai. Quais os Teus planos para a minha vida? Pergunte a Ele. Pergunte a Ele, eu tenho certeza que você vai entender. Deus vai mandar sinais para a sua vida. Meu querido, lembre-se de uma coisa: o Senhor está, eis que venho à porta e bato. Se abrirei a porta do teu coração, entrarei e cearei contigo. Então, sabe o que o Senhor está dizendo para nós? É o seguinte: toda a religiosidade, tudo aquilo que você imagina que você conhece a Deus, Ele está dizendo para nós assim: olha, me busque pelas madrugadas, me busque intimamente, me conheça, busque na minha palavra, medite na minha palavra de dia e de noite. Eu quero me revelar a você. Sabe o que o Senhor está querendo dizer para nós hoje? Eu quero me revelar a você. Meu querido, o Senhor tem uma vida de abundância maravilhosa, mas se você optar em seguir por seus próprios passos, você vai colher aquilo que você semear. Só que o Senhor está dizendo para nós: olha, deixa eu caminhar contigo. O Senhor está querendo caminhar com você. Aceita Ele como seu Salvador. Busca Ele, mas não é simplesmente aceitar de boca, é realmente ir para a casa de Deus, mudar totalmente a tua trajetória. Muda a tua trajetória, muda os teus conceitos. Ai, César, mas eu tenho que parar de ir na praia, eu tenho que parar. Não, o Senhor não falou isso para você. Ai, César, mas eu tenho... Algumas coisas você vai ter que optar em parar, porque é para agradar ao Senhor, porque Ele tem o melhor para você. Ele vai fazer... Na verdade, você mesmo vai, após conhecer a palavra de Deus, você mesmo vai optar por você mesmo, por causa do temor de Deus. A hora que o temor de Deus entrar na tua vida, meu querido e minha querida, você por você mesmo vai mudar alguns hábitos que você tinha. Muitas coisas você vai achar, falar: isso aqui eu não estou agradando a Deus. E sabe, meu querido, é tão bom servir a Deus. É tão bom servir esse Senhor. Eu tenho certeza que Deus tem uma vida maravilhosa para você. Mas Deus está falando para você: me aceita. Vai para minha casa, vai aprender mais de mim. Não fique na fila como aquele homem, 38 anos, jogado na beira de um tanque. Não fique na rua aí, com seus conflitos internos, com suas ideologias, com seus pensamentos, com seu racional, com a sua memória racional, com a sua inteligência racional, achando que o que você pensa é o que está certo. Você não. A palavra de Deus diz assim: os seus pensamentos não são os meus pensamentos, diz o Senhor. E quem é maior, você ou Deus? O Senhor te pergunta hoje. Então tenha o Senhor como seu pai, como seu conselheiro, e Ele vai te mostrar o melhor dessa terra. Amém, meus queridos? Eu quero terminar com uma oração para você aqui. Pai, em nome de Jesus, a sua palavra foi dita, a sua palavra foi revelada aqui para essas pessoas, e eu tenho certeza, Senhor, que muitas delas não sabiam dessa intimidade com o rei Ezequias, dessa intimidade que o Senhor necessita para a vida do homem. Pai, em nome de Jesus, abra a mente deles, Pai. Tira todo o pensamento contrário, toda a forma de pensar. Senhor, Espírito Santo, quem convence o homem do seu caminho é o Senhor. Pai, Espírito Santo, em nome de Jesus, convença essa pessoa que está me assistindo a mudar o seu conceito, a dar crédito para a sua palavra. Eu tenho certeza que o Senhor vai fazer uma obra tão maravilhosa na vida dela. O Senhor vai perdoar os pecados dela de uma maneira tão maravilhosa. Pai, em nome de Jesus, não, mesmo que seus pecados sejam igual ao sangue carmesim, mesmo que o inimigo fale para você, você não tem mais jeito, você está derrotado, você pecou, você fez um pecado tão abominável que não há perdão para a sua vida. O Senhor está dizendo para você: eu te perdoo hoje no nome de Jesus.
Apague seus fantasmas. Ele está pagando a tua transgressão, só que Ele quer que você vá para a casa dele. Ele quer que você aceita verdadeiramente Ele como Salvador. Ninguém engana Deus. Ninguém engana Deus. Então, quando você optar por servir ao Senhor, opte por toda a tua alma, por todo o teu coração, por todo o teu entendimento. Não faça como um insensato que imagina que estar na casa de Deus, estar no mundo, ele está bem, não. O Senhor, a palavra de Deus diz assim, é sim, sim e não, não. Você vai ter que dizer muitas coisas para o mundo para ter com Deus. Não tem como o óleo e a água se misturar, meu querido. Entenda isso. Ou você aceita Jesus definitivamente no teu coração, você segue Ele como teu coração e deixa o mundo, ou você vive no mundo e vai pagar o preço da condenação no dia do juízo. É isso que a palavra de Deus nos prega. Então, Ele não quer que ninguém se perca. Aceita Ele como Salvador, vá para a casa dele. Pai, em nome de Jesus, eu despeço dessas pessoas, Pai. Abençoa elas, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, Pai. Pelo teu poder, convence eles do erro, convence eles do pecado, Pai. Senhor, que essa palavra, Senhor, chegue para muitas vidas, Pai. Eu tenho certeza, Pai, como o Senhor fez na vida de Ezequias, Pai. O Senhor tem muito em outras vidas. O Senhor pode fazer em outras vidas, Pai. Pai, em nome do Senhor, que eles sejam atingidos pela Tua palavra. É a minha oração no nome de Jesus. Meus queridos, fique com essa palavra. Ouça novamente. Compartilhe essa palavra. Lá, se inscreva lá no canal. Você vai ver o link aí nas descrições acima aí. Eu tenho certeza que essa palavra vai ter um endereço certo no coração de alguém e que o Senhor vai resgatar. Meus queridos, fique com Deus, um ótimo sábado, um ótimo dia para você, no nome de Jesus. Te encontro lá no canal, um forte abraço, Deus abençoe a sua vida, no nome de Jesus.